no Sátio, sim. Deixem registrado, por favor. Agora está tendo uma chuva de pedidos para entrar. Então, já está gravando, pessoal. Então, vamos iniciar 15h01. Boa tarde a todos os presentes. Ainda tem gente entrando. Então, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Maria Amélia de Souza. Eu sou professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória. Eu atuo no núcleo de enfermagem. E estamos aqui presentes nesse Meet para realizar um minicurso intitulado O Impacto do Isolamento Social em Tempos de Pandemia, da pandemia, né, do Covid-19, na primeira infância. Quero registrar a participação também no Meet da professora doutora Eliane Rolim de Holanda, minha colega de disciplina, também de outros colegas de outras instituições de ensino, a exemplo da professora Adriana Montenegro, da Universidade Federal de Campina Grande, e a todos os demais inscritos para participar desse momento tão rico de troca de experiência com a área da psicologia. Nós precisamos muito, né, principalmente no tempo de pandemia. Agradecer as psicólogas, a psicóloga Fabiana Gomes de Souza, ela é psicóloga clínica, especialista em saúde mental e da família. Ela foi coordenadora em saúde mental de 2004 a 2006, psicóloga infantil da Assembleia Legislativa da Paraíba e ela é psicóloga clínica do SANO. Também agradecer à psicóloga Cíntia Diógenes Ferreira, autora do livro infantil Meu Irmãozinho Chegou e Agora, formada em psicologia pela UFPB, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em saúde mental, mestre e doutoranda em neurociência cognitiva e comportamental pela Universidade Federal da Paraíba. Sou tão acostumada a falar Federal do Pernambuco, perdão, viu? Então, nesse tempo, né, com as escolas, principalmente com as escolas fechadas, mais de 1 bilhão de crianças em todo o mundo estão em casa, não é isso? No seu domicílio, com seus familiares, e é inevitável não vir um questionamento nas nossas cabeças. Esse isolamento social pelo Covid-19 terá algum impacto no desenvolvimento dessa criança? Então, essa é a nossa pergunta norteadora, né? Essa questão norteadora. Então, fazendo algumas leituras, observando relatos de muitos amigos, familiares com crianças pequenas, com crianças em casa nesse tempo, eu tenho observado que esses familiares estão em um verdadeiro desafio, né, que é cumprir essa quarentena 24 horas isolados com suas crianças que têm um acúmulo de energia que precisa ser dissipada, né, correr, se socializar com outras crianças, né, com os seus pares. Então, permanecer muito tempo isolada acaba que reflete nessa convivência social. E pode até mesmo, assim, pela leitura de alguns artigos, desenvolver até alguns distúrbios, exemplo, transtorno de ansiedade, até mesmo a questão da depressão. E para o adulto, esse confinamento, esse distanciamento social já se torna um fator complicador. Imagina para a criança, né, que ela ainda não consegue ter o real entendimento dessa situação
e muito menos saber como deve enfrentá-la, sem, digamos assim, consequências. Então, para isso, nós resolvemos convidar duas psicólogas para debater esse assunto, né? Porque elas têm esse conhecimento técnico para estar falando sobre essas questões, esses conceitos, essas questões que eu mencionei anteriormente. Então, eu convido a abrir o mini curso a psicóloga Fabiana. E, na sequência, dou a palavra à psicóloga Cíntia. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde. Como a Amélia já falou, sou Fabiana e sou psicóloga clínica, tenho formação em centrada na pessoa, já passei por várias etapas, sendo coordenadora de saúde mental, atuando como psicóloga mesmo infantil, e hoje, atualmente, eu atuo como psicóloga infantil na Assembleia Legislativa, onde a gente atende os funcionários e dependentes de lá, e atendo também na Clínica Sano, aqui em João Pessoa. Bem, como ela falou, era ela conversando aí, e eu pensando aqui, todos estamos vivendo realmente um momento inesperado, novo, e que está mexendo com todo mundo, não só em casa, mas como também com a rotina domiciliar e a rotina das crianças. Então, o que é que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado mudar um pouco, não só como pais, mas como educadores, né? Mas que essa não seja tão, não sinta tanto essas crianças com o processo dessa pandemia. Para algumas crianças está sendo inevitável, porque já vem quase 90 dias que isso vem acontecendo. Então, assim, as principais causas hoje que eu vou comentar com vocês é a ansiedade, o estresse que causa a ansiedade, o medo também, né, que algumas crianças vêm apresentado. Agora recente foi feito pela revista, pelo jornal Nexo, uma pesquisa com 300 crianças. Dentre dessas 300 crianças, eu vou falar para vocês o que veio acontecendo com cada uma. Dessas 320 crianças, agora no mês de maio, 36 delas está com a dependência excessiva dos pais. 32 aumentou o nível de desatenção. 29, preocupação. Elas passaram a se preocupar mais com o contexto familiar. 21 apresentaram problemas de sono. 18, falta de apetite. 14 crianças apresentaram pesadelos. E 13, desconforto e agitação. Então, com isso, muitos pais não estão sabendo como lidar no dia a dia para que melhore esse processo infantil, né? Então, o que é que a gente viu com isso? Que o estresse, tanto individual como coletivo, ele tem aumentado muito. Tem dias que a gente acorda e que do nada, por uma besteira, por uma coisa ou outra, a gente acaba explodindo, acaba até mesmo gritando com alguém que podia ter sido mais leve, que não precisava daquilo tudo. Então, o que é que eu venho falar? A gente vem falar que isso tudo é resultado da mudança que houve entre as famílias. Elas estão tendo que se adaptar com esse novo. E isso acontece o quê? A diminuição da imunidade, a ansiedade aumenta, né? E a depressão começa a aparecer em alguns casos. Essa ansiedade nada mais é do que o acúmulo de situações que começa a ligar o alerta. A criança, como ela não sabe expor os sentimentos e falar o que está acontecendo, a grande maioria, então ela começa a se tornar ansiosa. E alguns pais vêm notar isso quando já está num processo já bem adiantado, como roendo unha, né? Algumas crianças mudam seu comportamento, ficam mais agressivas, outras ficam mais chorona. Essa irritação constante.
Então, o que é que a gente aconselha que venha a ser feito nesse momento? A gente aconselha que os pais, independente da idade, que a gente sabe que a primeira infância é de 0 a 6 anos de idade, mas independente dessa idade, mas em uma linguagem acessível para a criança, a gente chegue para ela, converse com ela, pergunte o que ela está sentindo, diga a ela que entende esse processo que ela está sentindo. Por quê? Porque ela precisa se sentir acolhida, né? E ela precisa saber que ela não está sendo o extraterrestre da casa. Em alguns casos, os pais podem até dizer: olha, mamãe também às vezes fica assim, eu entendo, mas. Aí vem o mais. O mais é justamente: vamos olhar por outro ângulo. Olhe como está sendo bom os nossos momentos em casa. Olhe o que a gente está podendo fazer junto, que antes a gente não podia. E efetivar realmente esses momentos. O que é que os pais têm que fazer? Os pais têm que proporcionar momentos de diversão com o que tem mesmo. Vamos fazer a tarde de cinema e a criança, você passa a chamar ela para que ela se inclua nessa tarde. A gente vai, ela fica intitulada o quê? Como ela é menor, você coloca os travesseiros, as almofadas, quer um cobertor, vamos trazer, mamãe vai fazer a pipoca e o refrigerante. Ah, mamãe, eu quero brigadeiro. Ah, mamãe vai fazer. Então, daquele momento, que aquilo ali, essa pandemia não traga tantos traumas como já vem trazendo. A rotina dos pais, a gente sabe que não está sendo fácil, a rotina de conciliar trabalho, aulas online, que eu tenho escutado muito os pais reclamando que é um pesadelo, porque é o tempo inteiro: mamãe, mamãe, vem cá, mamãe caiu, mamãe isso. Então, assim, vamos tentar dividir. Vamos fazer o seguinte: no momento que eu estou trabalhando, vamos ver se a gente aproveita o pai em casa para que ele possa ficar à disposição. E a gente trocar com o pai, fazer essa dinâmica. E no momento em que ele está livre, eu também tentar ficar livre, para que a gente consiga facilitar esse convívio e o quê? Fortalecer esses laços, que é muito importante. É o fortalecimento do laço. Porque para que quando a gente volte à nossa rotina, que não vai ser mais a rotina normal, mas que a gente vai se adequar à nova rotina, né? Então, a gente tem também alguns momentos bons que passamos juntos, que não seja só o estresse. Então, se isso não pode ser feito todo dia, então vamos intitular um dia na semana em que a gente possa fazer isso. Ah, mas mesmo assim não está adiantando. A gente vai fazer algumas que eu sempre ensino aos pais. Não tem que é a técnica da respiração. Mas às vezes eles, não, eu não quero fazer, não está funcionando. De respirar e soltar pela boca. Então, todo mundo acha que a grande maioria tem em casa, às vezes, aquelas bolinhas de sabão. Então, vamos mostrar às crianças um jeito fácil de diminuir aquela ansiedade. Quando você estiver ansioso, vai soprar a bolinha de sabão. Então, ela vai o quê? Fazer aquele processo do... Então, quanto maior a bola você conseguir, então você cria uma expectativa nela. Vamos ver se a gente consegue uma bola grande, então ela vai ter que respirar mais. Então, isso ela vai aprendendo a controlar a sua respiração. Aí, no momento que ela não está com a bolinha, mas está tendo a crise de ansiedade, a gente vai fazer ela o quê? Comparar. Lembra daquela hora que você solta a bolinha de sabão? Aí ela vai dizer, lembro. Vamos fazer de conta que a gente está soltando a bolinha? Aí ela vai fazer toda a técnica também da ansiedade, para diminuir essa ansiedade. Outra também bem interessante. Vamos mentalizar um bolo de aniversário como você quer. Aí ela vai dizer chocolate, fine, brigadeiro, parará, tudo em cima desse bolo. E esse bolo tem uma vela. Aí, como é que você vai fazer para soprar a vela? Aí ela vai fazer. Só que antes você precisa respirar. Então, ela vai puxar e, ó, vai soltar. Então, tudo usando alguma coisa bem lúdica para que ela relacione alguma coisa concreta que ela já vivenciou
e essa respiração. Aí, assim, ela vai trabalhando esse momento da respiração para que ela possa aprender a controlar. Às vezes, ainda assim, não é possível. Como a gente está nessa pandemia, aí chama para conversa. O que está acontecendo? O que é que você acha que pode ser feito para melhorar? Aí ela vai dizer. E assim a gente vai trabalhando a questão da ansiedade. É muita conversa, gente, é muita, muita mesmo, porque ela tem que se sentir, mais uma vez eu digo, acolhida. Ela tem que se sentir acolhida por essa família, por essa mãe, por esse pai. Às vezes ela é mais dependente de um da família. Mas então, vamos trazer esse outro também para junto. Vamos fazer alguma coisa que todos possam participar junto. Porque mas ela é mais apegada à mãe. Ela é mais apegada ao pai. Certo, mas vamos fazer com que esse apego é normal, mas vamos fazer com que esse apego também possa ser partilhado da outra forma, né? Para que não fique só a dependência em um, que isso não vai ser bom nem para ela, nem para a mãe, se o caso for, porque às vezes a mãe está tão sufocada também com outras coisas, que queria que ela desse um espaçozinho e fosse ficar com o pai, para que a mãe pudesse resolver seus conflitos internos ou até mesmo a rotina de casa, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é, para isso, só para finalizar a questão da ansiedade, para isso o que é que pode ser feito? É a leitura, colocar, filha, quando vier, quando você se sentir assim, vamos fazer uma leitura, vamos brincar com alguns jogos educativos, jogos de tabuleiro, que está sendo bem usado agora na quarentena, que está voltando também, os jogos de quebra-cabeça, vamos montar. Você tem que tentar ensinar a criança para que ela, o quê? Ela tire do foco aquela ansiedade e passe para outra coisa. É aquilo que a gente fala no consultório assim, é o pensamento bom e o pensamento negativo. Então, quanto mais ela pensa naquele pensamento negativo, mais ele vai criando ele vai se tornando aquele monstrinho que ela realmente acredita, né? Então, mas se ela tira do foco aquele pensamento e bota alguma coisa que ela gosta, que ela sente prazer, que ela sente livre com aquele pensamento, pode ser uma música, pode ser fazer uma pintura, um desenho. Então, alguma coisa, ela tem que imediatamente tirar do foco o pensamento, ela não pode alimentar aquele pensamento, certo? A outra coisa que eu queria falar com vocês também é assim, a ansiedade. Às vezes, não, mas ele já era ansioso. Tem criança que realmente, e agora a tendência é aumentar. Só que essa ansiedade, ela pode ser hereditária, né? Ela pode ser por fatores ambientais, educação familiar e com episódios traumáticos, que é o que a gente vem passando agora, né? Não deixa de ser um episódio traumático, porque para muita gente ninguém tá sabendo lidar com isso. Então, a ansiedade, ela já existe em algumas famílias. Elas apenas viviam, às vezes, dormindo ou não se dava tanta importância àquela ansiedade da criança. E hoje, como eles estão convivendo mais, vendo mais, aí estão. Então acha que ela está começando a ser ansiosa agora? Não, ela já era ansiosa. Só que agora foi que o quê? Aumentou essa ansiedade. Como a gente sabe, alguns pais, por trabalharem, acabam colocando por terceiros para criar os filhos. Então, quando chega final de semana, eles não veem muito a dinâmica dos filhos. Acontece muito isso. Deles não saberem até, vocês podem ter certeza de não saberem até o que os filhos gostam, a comida que o filho gosta. São coisas básicas, né? Por quê? Porque não cria. Terceiriza esse processo de educação. E agora está tendo que educar. Agora está tendo que conviver. Agora está tendo que criar. Aí, o que é que acontece? O que é que eu peço muito? Além do acolhimento e da conversa, não gritem. Não vamos querer medir forças com a criança. A gente sabe que vai sair ganhando, mas por trás existe uma perda emocional muito grande.
Então, não gritem, respire fundo, sabe que vai, porque tem hora que a gente sai de si. Então, vamos respirar e sair de perto, porque senão a gente vai... Então, vamos respirar e sair de perto, vamos e conversar, mostrar a ele que não pode ser feito aqui e agora, que as crianças estão muito do aqui e agora, é o imediato. Ah, mas eu quero, né? Então, mais não. Vai ser feito, se possível, tal hora, vamos combinar. Existem os combinadinhos, né? Outra coisa de diminuir essa ansiedade. Coloque eles, dependendo da idade, para ajudar na rotina da casa. Ele vai se sentir o quê? Eu faço parte dessa casa. Eu tenho a minha importância nessa casa. Okay? Se é arrumar os brinquedos, se é tirar os objetos do meio da casa, então, coloca um cesto, uma caixa, alguma coisa que eles possam o quê? Saem juntando e colocar tudo lá, mesmo que depois você tenha que arrumar. Se a criança é maiorzinha, vamos dar ela, vamos colocar o lixo ali, vamos arrumar as camas, para que ela se sinta inserida nesse contexto familiar. E acabe aprendendo, isso faz parte da educação, e que a gente antes não tinha tanto tempo, e acabava delegando para outras pessoas, realmente, né? Eu estou sendo muito rápida. Tá ótimo. Certo. A outra coisa que eu quero falar é o quê? Tá bom. Porque às vezes eu sou meio acelerada. Mas a outra coisa que eu quero falar é o quê? É o medo. E isso também tem mexido muito com algumas crianças, que elas têm apresentado e têm dito que, mas eu agora estou tendo medo, que é o pesadelo, eu tenho medo antes não tinha e agora não fica mais no quarto sozinha, não tinha e agora não tem que ter sempre uma luz acesa, eu não estou mais conseguindo dormir sozinha. Gente, é um processo novo, é um momento novo, cada caso é um caso. Eu digo sempre, não existe regra. Se a criança não está conseguindo dormir no quarto, vamos ver o porquê. Mas você vai ter que dormir. Não, não adianta forçar. Esse medo não vai embora. Então, vamos construir com ela o medo. Vamos pedir para ela desenhar o medo. É o medo de quê? Aí ela vai desenhar. Eu tenho uma que hoje até atendi ela diz, eu tenho medo da minha boneca ficar viva. Aí eu disse, e se ela ficar viva, o que é que vai acontecer? Aí ela disse, eu não sei. Eu disse, então, por que tu tá com medo? Tu não conversa com ela? Aí ela, converso. Eu digo, converse com ela quando ela acordar. Você acha que ela vai acordar? Você já viu alguém dizer que a boneca acordou? Não, nunca ouvi, nem nunca vi. Mas e se ela acordar? Eu digo, você acha que ela vai fazer algum mal? Não, tia, ela não vai fazer, porque ela é uma boneca. Eu digo, tá vendo? Então, vamos desenhar essa boneca. Aí ela desenhou a boneca. Aí eu disse, agora desenhe um medo perto da boneca. Aí ela disse, e que medo eu vou desenhar? Eu disse, o seu. Desenhe seu medo. Aí ela desenhou um círculo, e nesse círculo era com coisa preta, realmente representava o medo. Aí eu disse, agora a gente vai desmistificar esse medo. Aí ela, como? Eu disse, você já sabe o medo de quê? Você não sabe? Que é da boneca ficar viva? E se ela não dormir mais no seu quarto? Aí ela disse, pode ser. Eu disse, pronto, vamos fazer esse teste hoje à noite? Vamos botar ela para dormir, tu vai preparar uma cama para ela, aí fiz toda a encenação, tu vai ajeitar com lençol para que ela não tenha frio, e ela vai dormir em outro lugar na casa. Aí ela disse, tá legal. Aí eu disse, combinado. Então, na próxima sessão, o que a gente vai ver? Se funcionou esse medo dessa boneca ficar viva. Porque por enquanto, então, é isso que os pais têm que fazer, é entrar na onda do medo, mas desmistificar esse medo. Mas isso porque tem pais que vão logo curto e grosso. Mas deixa de besteira, porque isso não existe, não sei o quê. Não, você vai dormir no seu quarto, sim. E, gente, isso não vai ajudar em nada. Além de não ajudar, vai aumentar o medo. Se não for esse, vai apenas acrescentar mais, vai ser as sacolinhas do medo. Né? Fabiana? Então, vamos tentar desmistificar. Oi?
Oi? Dois minutinhos só para tuas considerações finais dessa etapa, tá certo? Aí, com certeza, tem Sei, muita coisa a sei. ser falada, mas a gente pode aproveitar para as discussões. Tá bom, certo. Só para finalizar, gente, ainda sobre o medo e a depressão. Só para finalizar. O medo existe, existe. Papai também tem medo, mamãe também tem medo. E ele é até bom para que a criança o quê? Recue um pouco, né? Agora, o que não pode é aquele medo exagerado, em que a gente sabe que vai prejudicar o desenvolvimento dela. Agora, isso é o quê? É o olho clínico, é os pais prestando atenção, vendo até que ponto está sendo, aquilo ali já está prejudicando e procurar ajuda. Não, mas a gente está agora nessa pandemia, mas existe também as terapias online que podem ajudar. Não, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas tem funcionado e tem ajudado a muita criança e a muita família, né? A depressão, a gente sabe que já é um processo um pouquinho mais longo e que já é um outro olhar. A criança que está calada, que está se isolando demais, que não quer participar de nada, aí precisa sim de um olhar mais aguçado, para que a gente investigue e veja o que é que está causando essa depressão. Se é só a pandemia ou se tem algo por trás. Certo? Obrigada a vocês, estou à disposição. Qualquer pergunta. Eu vou deixar também E aí esse vínculo é meu criado contato de justamente e-mail, e quando eu mesmo primeiro depois, se faço a alguém quiser remessa reversa, que vai procurar ser saber alguma coisa, eu estou à disposição. como e aí depois que começa a Pessoal, acho que cuidar alguém tudo está com direitinho o das fone coisas, aí ligado, o microfone. Atenção, alguém deve estar com o microfone ativado. Agradecer a psicóloga Fabiana pela exposição. Assim, a gente sabe que tem muitas coisas para a gente falar, né? Se aprofundar nessa temática. Mas, infelizmente, todas as transmissões virtuais, ela tem que ser reduzida ao mínimo, né? Assim, para que a gente consiga captar o máximo dessas informações. Eu vou passar a palavra agora para a professora doutora Eliane Rolim, de Holanda, para ela fazer umas considerações, e na sequência a psicóloga Cíntia Diógenes procede com o minicurso. Boa tarde, pessoal. Gostaria primeiramente, né, de dar o meu abraço, né, e o meu afago a cada um de vocês, em especial os nossos alunos aqui, que eu estou vendo vários alunos da UFPE, e acolher, né, aqueles que são de fora da nossa instituição. Sejam muito bem-vindos à nossa Semana de Enfermagem. A fala de Fabiana me trouxe assim vários insights, né, Fabiana? Eu fiz aqui algumas ponderações com relação a alguns aspectos do que você falou, né? E como pesquisadora da área da saúde da criança, o que a gente vê é que as crianças, principalmente na primeira infância, né, até os 6 anos de idade, elas são muito imaginativas, né? Então ela tem assim uma visão muito diferente da realidade, né? Elas misturam fantasia com realidade de forma muito fácil, né? E principalmente nessa primeira infância, as crianças elas não conseguem concretizar, expressar verbalmente essas emoções, né? Como você bem colocou. Então isso é tão importante porque é muito difícil você pegar uma criança e ela acordar e dizer: "Ah, mamãe, hoje eu acordei, eu estou triste, hoje eu estou ansiosa". A gente não vai ver isso. Isso não é uma característica do desenvolvimento na primeira infância, né? E aí o que a gente mais tem escutado de queixa, né, dos pais, o que a gente mais tem lido, né, nos artigos que têm sido publicados a respeito desse tema, que a Fabiana discutiu, é essa questão das crianças que apresentam essa melancolia profunda, né, essa dependência excessiva, como foi esse o termo que a Fabiana colocou, né? A criança que chora demais, a criança que ficou, de repente, se tornou indisciplinada, tá? E é muito importante a gente fazer algumas ponderações, né? Primeiro, deixar claro que isso não pode ser uma realidade para todas as crianças. Algumas crianças, elas podem apresentar esse comportamento e outras não, né? Então, a reflexão que eu trago, depois para a gente abrir para a discussão,
é exatamente isso, que os pais eles têm que estar muito atentos, né? Para pontuar, será que esse comportamento foi algo, né, que iniciou a partir da mudança de rotina advinda da pandemia, como Fabiana trouxe nessa contextualização dessa mudança de rotina, ou será que essa criança ela já apresentava, né, esse comportamento desafiador e muitas vezes os pais eles não percebiam, ou são pais, né, que como tem uma limitação de tempo para estar com os filhos, muitas vezes não corrigem determinado comportamento e apenas interrompem, né, porque só tem um tempo de final de semana para conviver com o filho, né? Então, foi muito importante esses esclarecimentos que Fabiana nos trouxe. Anotei aqui, principalmente, a questão dos ganhos, né? Da aquisição das boas coisas, né? Então, a gente mostrar, reforçar sempre para essas crianças, independente da dificuldade que a família possa estar enfrentando, né? Aquela coisa, fazer do limão a limonada, né? Então, quais foram as novas habilidades que essa criança ganhou, né? Ó, você não sabia mexer tanto no computador, agora você já sabe. A criança que usava mamadeira parou de usar mamadeira, a criança que não dormia no quarto e foi dormir no quarto, a criança que não brincava com os pais e que agora brinca, né? Então, assim, houveram ganhos também com tudo isso. Eu acho que o importante, né, para que tudo isso se torne assim mais leve, é que a gente dê o melhor, né, nesse processo, enquanto pais, enquanto educadores, mas que exista leveza, né, nesse processo, que não é um processo fácil, é um processo muito desafiador, tá? Mas eu acho que a fala de Fabiana, em resumo, ela trouxe essas ponderações, fora as tantas dicas importantes que eu fui anotando aqui, Fabiana, a técnica da respiração, aqui em casa a gente usa muito, viu? A de tirar o foco, né, do pensamento negativo, a de não gritar, né, como é difícil, né, a gente parar também e tentar estar bem. A gente precisa estar bem, né, primeiro conosco mesmo, aprender a regular as nossas próprias emoções, para que a gente possa gerenciar melhor a nossa casa e os nossos filhos, né? Então, agradecer a Fabiana por sua fala, Fabiana. Obrigada. E eu acho que, de modo resumido, foi isso, né? Que essa riqueza de informações que você trouxe, que a gente vai explorar mais nas perguntas, né? Que daqui a pouco a gente vai abrir para os questionamentos que estão sendo enviados. Vou passar agora a palavra, né, para a psicóloga Cíntia Diógenes, para que ela traga também, né, as suas contribuições para esse tema. Boa tarde a todas, todos, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Acho que as colocações de Fabiana, elas foram muito pertinentes, né? Acho que a gente entrou em consonância no que a gente iria falar. E, Eliane, você também falou muita coisa do que realmente eu já estava pensando em falar. Eu combinei com Fabiana dela focar um pouquinho na perspectiva da criança e eu focar um pouquinho na perspectiva dos pais que estão com essas crianças e precisam também, como você colocou, se regular para trazer regulação para as crianças. Eu vou começar apresentando aqui eu trouxe uma apresentação, então eu peço que vocês me interrompam quando tiver o tempo chegando perto do final pelo microfone, senão eu não consigo ver. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Bom, todos estão vendo? Bom, eu já Tá vou... abrindo ainda, tá carregando. Agora sim. Já? Pronto. Já. Ótimo. Não vou me apresentar, porque já foi apresentado. Mas a ideia é, nas mais pessimistas previsões que poderíamos ter, né, para 2020, ninguém podia imaginar o que é que estava por vir, né? Uma pandemia. Nunca na história, né, em várias gerações que a gente conversa, a gente nunca teve algo semelhante. E está sendo tudo muito novo. Então, eu estava vendo algumas perguntas, né, algumas pessoas já colocando algumas dúvidas, e a maioria das coisas vamos ver. A resposta é vamos ver como é que faremos, vamos ver, vamos testar como é que as coisas vão funcionar nesse pós-pandemia.
E a ideia é, se está difícil para nós adultos, para todos, imagina para as crianças. E aí é como foi dito no início, né? Criança cheia de energia, né? De uma hora para outra, ninguém avisou, ninguém preparou, e de uma hora para outra foi dito, fique em casa. E nem dá para ir para o parquinho, nem dá para ir para a casa do colega, nem dá para ir para a casa da avó. Então, foi simplesmente mudança. E muitas pessoas podem ter dificuldades com mudanças, outras não, né? Então, algumas crianças podem não ter tido tantas mudanças nos seus comportamentos e tal, porque souberam ou sabem lidar, né, com essas mudanças. Já a maioria, né, diante dessa chegada tão brusca, né, dessas mudanças, realmente necessita de um ajuste. E aí eu trouxe um pouquinho a questão do estresse, né, como essa situação do ficar em casa, da reclusão, ela de fato mexe com as nossas emoções, com o lidar, né, do nosso cotidiano e, obviamente, produz situações de estresse. Estresse, na sua definição, é uma situação, um contexto que nós enfrentamos e temos a ideia, né, temos a ideia de que essa situação, esse contexto, enfim, é maior do que os recursos que eu tenho para lidar com ele. E aí acaba gerando o que a gente conhece por estresse. Eu queria também indicar esse livro para qualquer pessoa que lide com criança, né, na primeira infância. Esse livro ele é excelente, porque ele traz vários estudos, várias dicas, tanto de políticas públicas, quanto para o nosso cotidiano de lidar com a criança, em termos de emoções, de estresse, como esse cérebro da criança, ele é afetado pelas mudanças, pelo amor, pelo carinho, pelo cotidiano, pela rotina, enfim, uma dica. E aí eu tirei alguns pontos desse livro, quando ele fala sobre o estresse. E aí a maior parte de nós, né, tem a ideia do que é um estresse para um adulto, né? É perder um emprego. Estresse para mim é mudança na minha rotina, ter que lidar com um chefe muito, né, difícil, ter que lidar com uma demanda de trabalho muito grande, não ter tanto tempo, enfim. Então a ideia de estresse ela é muito clara para a gente, né, nesse mundo adulto. Mas o que é que significa estresse quando a gente fala da primeira infância, dos bebês, das crianças, né? Então, o estresse na primeira infância, ele tem muito a ver com a questão da sobrevivência física pura, né? E aí, essa sobrevivência tem a ver com os aspectos necessários a essa criança, que são preponderantes para a sobrevivência dessa criança. Então, é a questão que está envolvendo o fornecimento do leite, né? O calor que é fornecido nesse acolhimento com a criança, ou a sensação de segurança, né, de que elas necessitam. Então, essas questões, elas estão envolvidas naquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E aí, quando há alteração de alguns desses aspectos, pode gerar situações de estresse na criança. E, obviamente, a criança ela vai responder da forma mais pura e mais estridente que ela conhece, chorar. Né? Chorar, mudança de comportamento. Então, o estresse, ele acaba sendo revertido em situações comportamentais, né? Que a gente tem que investigar o que é que está por trás disso. Será realmente o estresse? Será um sofrimento? Uma ansiedade? Enfim. E aí, quando essas situações, né, envolvidas com essa sobrevivência aí dessa criança, não vão ser atendidas, e aí começam a ser frequentes esse não atendimento, começa a se tornar mais consciente para a criança uma sensação de impotência e de desamparo. E aí a criança começa a entender essa questão de estar desamparada. Afinal de contas, eu estou num sofrimento, emito um sinal de que estou sofrendo, mas não recebo uma resposta para amenizar isso. E aí a criança vai criando essa ideia de desamparo. Eu sempre costumo dizer assim, Fabiana colocou isso muito bem, conversa.
converse com a criança. Ah, mas ela é muito pequenininha. Não importa, conversa com a criança. Eu tenho um bebê de 1 ano de idade. E a gente conversa, altas conversas aqui, né? Então eu explico para ele, filho, agora eu vou tirar tua fralda, porque você vai tomar um banhozinho, muito gostoso esse banho. E tô lá conversando com meu filho. Não é a perspectiva da ideia dele entender, mas é a ideia dele compreender que eu estou falando com ele, que eu estou trazendo um acalento nas minhas palavras, mesmo que ele não entenda o conteúdo da palavra, ele entende o emocional dessas palavras. Né? Se você chegar para um bebê e falar áspero com ele, você vai perceber que ele vai chorar. Aí você vai dizer, mas ele não entendeu o que eu falei. Ele não entendeu, mas o conteúdo emocional, a forma, o tom de voz, ele traduz isso como algo não muito bom. Portanto, ele vai chorar. Então, as nossas palavras, essa questão do conversar, é uma forma da gente acessar o mundo da criança e dizer assim, a criança ela vai criar uma interpretação do que está acontecendo. E aí cabe um parêntese, crianças muito pequenininhas, não dá para a gente explicar, olha só, é uma pandemia, e tem um vírus, e, né, dessa forma. Crianças muito pequenininhas, elas não entendem a intensidade do que está acontecendo, das mudanças que estão acontecendo. Então, a gente precisa encontrar formas desse cotidiano ser um cotidiano leve, né, como colocou aí. Um cotidiano leve, um cotidiano diferente, um cotidiano transformador, né? Já para as crianças um pouco maiores, né, que já têm uma consciência do por que eu não posso ir para o parquinho, né? Por que eu não posso? Então, tem vários materiais hoje que estão sendo produzidos de como explicar para as crianças o que está acontecendo, né? Aí explica lá o que é um vírus, aí tem um desenhozinho do vírus, que ele acomete, quando a gente respira, e aí a gente, por isso, tem que usar máscara, e aí tem várias formas de se explicar para a criança de uma forma lúdica o que é que está acontecendo. Quando eu explico, eu entro no mundo da criança e faço com que essa visão de mundo esteja mais próxima do que de fato está acontecendo. Se eu não explico, eu deixo que a própria criança crie ideias do que é que está acontecendo. E aí nem sempre elas são tão boas ou tão saudáveis para a criança, né? Então, o estresse que vem e vai é uma condição da vida, isso acontece com todo mundo, né? O que realmente danifica esse ponto negativo do que é o estresse crônico, é um estresse que não é aliviado, né? E que vai persistentemente produzir essa impotência, não posso fazer nada, não tenho recursos para lidar com isso. Então, o estresse é produzido por algo que é imprevisível ou incontrolável, ou eu acho que não tenho os recursos necessários para lidar com essa mudança, com essa situação que acontece. E qual é a ideia? Eu tenho que pegar fontes, né? Essas fontes de estresse, elas precisam ser remanejadas. Eu tenho que pegar o recurso que eu tenho, seja um recurso externo. Por exemplo, eu tenho uma situação de estresse no meu trabalho. Eu vou contratar um advogado, eu vou pedir ajuda a um chefe, eu vou, enfim, manejar recursos externos para diminuir essa fonte de estresse. Já os recursos internos é a forma de que eu interpreto essas situações de estresse. Então, eu preciso pegar esses meus recursos internos, né, e manejar nessas situações de estresse. Mas aí, quando a gente fala desses recursos internos, não sempre fica muito claro o que são os recursos que eu preciso ter para lidar com o estresse. E mais ainda, que recursos as crianças poderiam ter para enfrentar situações de estresse. E aí, a resposta vai chegar nos adultos, né? Então, crianças com vínculos seguros não vão liberar altos níveis de cortisol sobre o estresse. E o cortisol é um hormônio que é liberado em situações de estresse, né? E aí, é visto que essas crianças que têm esse vínculo seguro, elas não liberam tanto níveis de cortisol como crianças que se sentem inseguras, né? Então, a resposta é, quais são esses recursos internos que as crianças têm que ter, né?
Não se trata, quando a gente fala de estresse, necessariamente da natureza. O que é que está causando o estresse? É a pandemia? É ficar em casa? É o vírus? O que é? Na verdade, quando a gente fala de estresse, o foco tem que estar na disponibilidade de outros para ajudar a gerenciá-lo, bem como recursos internos da pessoa que o experimenta. Então, eu tenho que trabalhar, quando eu falo de estresse, de pessoas, né, de uma rede de apoio aí, adultos. Os pais precisam ajudar as crianças a se regularem diante das situações, bem como a criança precisa ter esses recursos internos para lidar com as situações. E aí entra os pais de novo, porque isso precisa ser ensinado para a criança. Tem uma frasezinha da psicologia positiva que diz assim: nós precisamos ensinar as crianças a ter otimismo aprendido. Isso me chamou muita atenção. Otimismo aprendido? Se o otimismo ele é aprendido, alguém precisa ensinar. Então, o otimismo não é uma coisa que cai, ai, que pessoa otimista, nossa, que pessoa otimista. O otimismo, ele precisa ser ensinado. E é o que a Fabiana estava colocando no início. Eu preciso, diante das situações difíceis, fazer com que a criança olhe os pontos positivos. Isso na verdade, eu estou ensinando um otimismo. A criança, diante de situações difíceis, olhar os pontos positivos que há na situação, né? E aí eu lanço a pergunta: como estão esses pais e cuidadores como exemplos de lidar com estresse para as crianças? E aí o livro traz pais estressados, crianças estressadas, né? Os pais que estão sob estresse têm maior probabilidade de ter dificuldades em regular adequadamente as crianças, obviamente, né? Independente do que somos, psicólogas, enfermeiros, o que for, nós somos afetados por essa situação e, obviamente, temos momentos, né, de estresse. Mas a ideia que tem que estar muito clara eu sou o adulto da casa. E eu preciso, como adulto da casa, ter recursos para ajudar e ensinar o meu filho a lidar com situações difíceis também, porque ele vai me copiar. Então, se eu estou gritando em casa, se eu estou desesperada em casa, o meu filho está aprendendo, né, nessas situações. E olha que interessante, eu fiquei também meio chocada com esse estudo. A gente sabe que o estresse, ele afeta, obviamente, a nossa saúde mental, a forma de lidar com as situações. Isso já é demonstrado em várias pesquisas, principalmente com animais. No entanto, essas pesquisas são difíceis de serem demonstradas em adultos. E aí, um estudo feito por essa pesquisadora, né, a Marilyn Access e colaboradores, em 2002, foi um dos primeiros estudos que demonstrou essa negatividade, né, desse estresse, não só para as situações pontuais, mas dando um prognóstico para a vida dessas pessoas. Ou seja, na primeira infância, a forma como as crianças são ensinadas a lidar com situações difíceis, situações estressantes, irá modular os seus cérebros para que elas compreendam que a forma de lidar com essas situações seja algo para o resto da vida. Então, gente, primeira infância é algo muito, muito, muito importante. Então, olha só, nesse estudo, ela acompanhou 570 famílias, desde a gestação até aos 5 anos da criança. Quando a criança estava por volta de 4 a 5 anos, elas avaliaram, né, e aí viram que as crianças que estavam convivendo com mães estressadas, as crianças tinham altos níveis de cortisol. Mas somente se a mãe tivesse estressada ou deprimida quando elas eram bebês. Ou seja, quando as crianças eram bebês e as mães também já estavam estressadas desde aquela época, o nível de cortisol dessas crianças sempre permaneceu mais alto do que de outras crianças que não tinham as mães passando por situações estressantes. Ou seja, é como se ficasse uma memória armazenada no corpo da criança, de que ela vai ser sempre um pouco mais reativa
diante das situações, ou seja, ela vai ser sempre um pouco mais estressada diante das situações, porque lá na infância dela, ela aprendeu isso com a mãe. Oh, não estou dizendo mãe, né, culpando a mãe, mas assim, a parentalidade ali, né, envolvida. Então, esse estudo demonstrou que as crianças eram vulneráveis somente se tivessem tido uma primeira infância difícil, que afetou o desenvolvimento de sua resposta ao estresse. E aí, essa forma de ter sido afetada no desenvolvimento, elas vão carregar para o resto da vida. Então, acabam se tornando, tendo um prognóstico de adultos mais ansiosos, né, adultos mais propensos ao desenvolvimento de alguns transtornos, porque os recursos de lidar com as situações estressantes acabou sendo um pouco comprometido na primeira infância dessas crianças. Então, a ideia é, precisamos nos regular como adultos para promover o bem-estar e saúde mental para as crianças. A Organização Mundial da Saúde, ela está sendo bem ativa, né, no que diz respeito à pandemia e as formas, né, de entendimento da pandemia, tratamento e tudo mais, e ela lançou uma cartilha, onde essa cartilha fala, né, da ajuda das crianças a lidar com o estresse durante o surto do Covid-19. E aí, nessa cartilha, ela lança algumas sugestões, né? E aí, eu vou, né, ler rapidamente, e aí ela diz assim, as crianças podem responder ao estresse de diferentes maneiras. Responda às reações do seu filho de maneira solidária, ouvir as preocupações e dar-lhe mais amor e atenção. Porque, como Fabiana colocou também, as crianças vão estar mais solicitando mais atenção. Por isso, esse momento de ficar mais agarrado com os pais, né, de estar um momento mais querendo estar o tempo todo junto com os pais, já que os pais são fontes de apego para os seus filhos. As crianças precisam do amor e da atenção dos adultos diante de tempos difíceis. Eu vou ler só alguns pontos, caso alguém queira, eu posso enviar. Tente manter as crianças próximas dos pais e da família, evite separar as crianças dos seus cuidadores, numa extensão possível, né? Se ocorrer a separação por algum motivo, garantir o contato regular pelo telefone, internet. Manter rotinas e horários regulares, o máximo, né, que possível, ou ajude a criar novos ambientes, né, incluindo a escola, o ambiente de aprendizagem, bem como tirar um tempo para relaxar e brincar com segurança com as crianças. Forneça fatos, né, sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, explique que o que está acontecendo agora, e forneça informações claras, né, sobre como reduzir o risco de serem infectados pela doença. Então, quando eu forneço informação, eu também tiro a ideia da criança por si só criar a ideia do que está acontecendo. Eu vi em vários grupos, né, de mães... Licença, Cíntia. 3 minutinhos. Tá, vou para correr. tentar finalizar. Pronto. Felizmente, porque às 16 horas elas têm apresentação de trabalhos e tem outras palestras também, outras conferências. Tá, então vou finalizar bem rápido. Ok, obrigada. Eu vi no site da Folha de São Paulo, esse pai, que é o Gregório do Vivier, ele acabou colocando, falando um pouquinho desse cotidiano com a filha. E aí ele dizendo assim, como é que eu conto para minha filha de 2 anos o que é que está acontecendo? E aí a filha diz, vamos para a praia, pai. E ele diz, como é que eu vou contar para minha filha que a gente não pode mais ir para a praia, pelo menos agora? E aí ele diz, bom, surtiu uma ideia. E aí ele bota um monte de almofada na sala de casa, bota as cadeiras de praia na sala de casa e começa a fingir que eles estão na sala. E a criança entra na brincadeira. E aí ele finaliza dizendo assim, não sei o que seria de nós sem a companhia de alguém que nos faz ver em cada canto da casa todas as possibilidades do mundo. Qual é a ideia? Transformação. Né? Se eu não posso sair, eu transformo o meu cotidiano para ser leve, para o meu filho não sofrer mais do que ele já está sofrendo. Outras situações, né? O pai e a filha se fantasiam todos os dias para colocar o lixo para fora.
E aí, na entrevista, esse pai, ele comenta que ele passa o dia brincando com a filha, né, com essas fantasias e criando histórias. Ou seja, se eu não posso sair, eu faço do meu ambiente de casa algo leve, algo atrativo para a criança. Então, a ideia é reinventar, ressignificar uma realidade. Para o seu filho, você é casa. E o que é casa para a gente? É lar, é aconchego. É para onde a gente corre quando a gente está em sofrimento. É para onde a gente vai quando a gente precisa compartilhar. Ou a gente precisa se sentir acolhido, ter colo. Né? Então, se você é casa para o seu filho, que casa você está sendo? É uma casa que ampara, que acolhe, que transforma? Ou você está sendo uma casa que amedronta, que estressa e que afasta? Eu trago vários artigos aqui que começam a ser publicados, né, tentando entender essas situações e como a saúde, a saúde mental das crianças estão sendo afetadas, né, por essa situação. E aí esse artigo, ele fala as considerações da saúde mental para a criança em quarentena por causa do Covid. E aí ele fala que os pesquisadores, eles perceberam que as medidas de restrição, né, têm afetado a saúde mental das crianças na quarentena. Esse estresse, né, causado por essa mudança tão acentuada nos seus ambientes, pode ser atenuado em algum grau. E aí eles falam que o sistema de saúde, né, na China, ele começa a ser voltado para ajudar essas crianças nesses sofrimentos. Então, a enfermeira está regularmente ligando, a psicóloga está regularmente ligando e dando dicas para as famílias em como conduzir as situações em casa. Então, é a saúde mental se voltando para dentro das casas, né? Outro estudo, né, outro artigo, fala a doença do coronavírus e a saúde mental para as crianças e adolescentes. E aí ele fala que a escola, ela acaba não sendo mais uma visão só educadora, mas ela acaba também sendo uma fonte de saúde mental para as crianças, onde a escola agora começa a fornecer não só informações, mas conselhos, formas de lidar com esse período. E, por fim, esse outro artigo, né, que ele diz, por que precisamos de pesquisa longitudinal em saúde mental com crianças e jovens durante e depois da pandemia do Covid? E aí é o que vocês estavam comentando no início, que realmente nós vamos precisar entender quais são os impactos, né, na saúde mental das crianças pós-pandemia. Entender os impactos a gente já está vivendo, né? Estamos todos dentro desse mundo, desse barco, vivendo esses impactos. O que será depois, a gente só vai entender com o depois. E para finalizar, eu trago, somente quando tomamos consciência de nossos padrões é que podemos mudar. A gente só muda o que conhece. Se você sente que precisa mudar algo com seu filho, comece por você, comece a se entender para poder você mudar e então poder ajudar seu filho a mudar também nesse processo. E aí eu finalizo, deixo o meu e-mail, meu Instagram, caso vocês queiram entrar em contato, e deixa eu voltar agora para vocês. Pronto. Muito bom. Palmas. Eu corri. Então, foi excelente, não é isso? Sim, Amélia. Alô, estão ouvindo? Então, eu vou ser até um pouco repetitiva na minha fala, que eu fiz hoje pela manhã em um meet com a apresentação, estava moderando a apresentação de trabalhos da semana de enfermagem, aí eu vou ser repetitiva agora. Eu falei que, mesmo diante de todos esses transtornos que essa pandemia causou, mas a gente também tem que extrair o lado positivo. E um desses produtos que eu extraio como positivo é esse nosso evento. Porque, assim, esse já é o 11º evento da Semana de Enfermagem. Eu e a professora Eliane participamos desde o primeiro. Estamos presentes em todos. E esse está tão rico porque tem tantos profissionais que, se esse evento fosse presencialmente, a gente jamais teria acesso a esses profissionais.
porque não é do nosso, não é, Liane? Verdade. Não é do nosso, da nossa rotina lá no nosso centro acadêmico fazer webconferência. Então, essa aproximação com vocês, com as duas psicólogas, hoje pela manhã eu tive alunas apresentando o trabalho da Universidade Federal de Goiás, teve de Brasília, teve a UFCG, campus de Cuité, de Campina Grande, Caruaru. Então, está sendo um intercâmbio maravilhoso. Então, eu falei para eles, então vamos extrair também isso como positivo para a gente, porque jamais a gente ia ter essa troca tão rica e tão produtiva como está sendo essas discussões. Eu fiz aqui, alguns participantes deixaram aqui no chat considerações, né, perguntas. Eu tentei fazer um compilado para a gente não se estender bastante. Então, a primeira pergunta, fiquem à vontade, ou a Fabiana ou a Cíntia em responder, mas a primeira pergunta foi essa daqui, ó. Qual seria a melhor maneira de reinserir uma criança de 8 meses no meio externo após a pandemia, já que essa criança mal tinha... É uma criança que praticamente, quando começou a sair, teve que ficar em isolamento. E aproveito também para já responder a questão de como é que a gente deve incentivar a criança a voltar para a escola, sendo que ela já está já está se acostumando a ficar em casa, né? A ter essas aulas em casa. Cíntia, você pode ficar com a primeira e eu fico com a segunda. Ótimo, pronto. Bom, a situação dela é a minha situação, porque meu filho, com 1 ano, já estava entrando no berçário e agora eu tive que tirar e agora ele está em casa. Enfim, como reinserir fazendo? A gente não tem... a gente não tem... A receita de bolo, né? A receita de bolo, né? Realmente esse checklist de como fazer. É claro que com cuidado, respeitando o comportamento, a emissão do comportamento da criança, que ele vai falar com você em comportamentos, né? Obviamente, mudança, a criança pode se tornar um pouco mais irritada, alterar o sono, a alimentação, e aí isso tudo com muito cuidado, né? Fazer essa nova adaptação aos demais ambientes que essa criança ficou privada de ir, né, com cuidado, pouco a pouco, não exagerar, vai passar o dia todo agora, né, no berçário, calma, né, também é difícil para ela entender que uma hora eu estou em casa o tempo todo e agora eu não tenho mais a minha mãe, estou no berçário o dia todo, né, então calma, respeitar a criança, respeitar esse processo também, que é uma nova mudança para ela também, né, sendo inserida, e aí ir observando e tateando como essa criança vai respondendo a essa nova apresentação, a esses ambientes. Pronto, respondendo a segunda, a volta à escola, né? Já durante hoje, o dia a dia da criança, a gente tem que sempre mencionar essa volta à escola, para ela saber que vai ter um momento em que ela vai voltar. Então, isso já vai estar sendo trabalhado, ela não vai ser pega de surpresa, nem vai ser uma novidade. Agora, já também dizendo que com essa volta vai ter algumas mudanças, mas que a gente ainda não sabe qual é, e que a escola, no tempo certo, vai dizer. Sempre explicando, né, Fabiana? Exatamente, sempre explicando, para que ela vá entendendo que esse momento um dia vai chegar. E quando o momento chegar, ela não foi pega de surpresa. Vai ter, mamãe, e agora eu não vou mais ter você? Vai, a gente vai continuar tendo o nosso momento junto. Aí você já combina com ela, dependendo da faixa etária, o dia ou a hora que vocês vão fazer alguma coisa em conjunto, ou assistir um filme, ou fazer alguma brincadeira. Então, para que ela saiba que também vai ter o tempo dela, com a mãe, com o pai, com a família junta. E eu acho que a partir dessa pandemia, algumas mudanças vão ser feitas na família, assim, vai ser de uma maneira muito sutil, porque elas já mudaram. Muitas famílias que não comiam mais junto, hoje em dia estão comendo. Então, isso vai voltar. Só vai depender deles. Se vai colocar como foco trabalho ou filho.
pais vão ter que saber lidar com essa nova modernidade. Isso, então acredito que foi Amélia. respondido, né? Oi, Eliane. Tem duas perguntas aqui bem interessantes, que eu acho que não pode deixar passar, né? Que é a questão de como lidar com a ansiedade. Com a ansiedade né, no autismo, eu ia falar agora. Né? Isso. E também no caso da alienação parental, né, se isso tem aumentado, influenciado os quadros ansiosos, né, nessas crianças em período de pandemia. Justamente. Eu não sei se ficou compreendido a primeira pergunta, porque eu acabei que atropelei um pouco a fala da professora Eliane. Então, a Ieda, ela pergunta como lidar com a questão da ansiedade em crianças que têm autismo. Você quem diz. Posso ir? Bom, o autismo, ele é uma das questões que mais trazem segurança no autismo, é a rotina. E aí, imagina o quanto que essa pandemia mexeu na rotina deles, né? Então, como estava colocando na minha apresentação, o máximo que puder, tentar manter uma rotina. E aí tentar trazer explicações para o que é que está acontecendo, né, de formas que tentem entender. Eu costumo dizer assim, entender completamente, a criança não vai entender, nem a gente está entendendo. É até difícil para a gente entender. Então, não dá para exigir para uma criança que ela entenda algo que também é muito novo para a gente. Só que é difícil para ela o entender o quê? O concreto. Por que eu não posso ir no parquinho? Por que eu não posso sair de casa? Então, tentar trazer explicações nesse sentido para a criança de não podemos sair, né, por conta e aí trazer de uma maneira lúdica o que é que está acontecendo, mas também trazer questões de amenizar esse sofrimento da criança. A criança está sofrendo por quê? Porque ela não pode ir lá fora. Então, vamos fazer aqui dentro algo que a gente fazia lá fora, né? Então, a ansiedade, muitas vezes, advém do eu não saber o que vai acontecer depois. Eu não ter uma rotina, eu não ter uma previsão do meu dia a dia, como é que vai ser, e isso me traz uma angústia muito grande. Então, tentar, né, o máximo, amenizar, né, as mudanças na rotina da criança. Ok, a questão da alienação parental. Cadê, Eliane, a pergunta da alienação parental? Aqui, ó, foi o Vitória que perguntou se a alienação parental tem aumentado, influenciado em quadros ansiosos, né, nessas crianças. Ela pode sim aumentar. Pais separados, né? Ela pode sim aumentar. Vai depender de como já vem sendo construído esse relacionamento, né? Como é que está sendo construído com a mãe sozinha, com o pai sozinho, para que essa ansiedade eles consigam equilibrar, né? Os pais precisam entender que eles se separaram deles, mas não do filho. E outra coisa, o filho é o elo que ainda une os dois. Se a gente tem algumas discussões a ter, vamos ter, sem ser na presença dele, não vamos ficar colocando ele como uma bolinha de ping-pong, que um joga para um lado, um joga para o outro, para ver quem ganha o troféu. Senão, vai aumentar cada vez mais essa ansiedade, não só durante a pandemia, mas é a vida inteira. Pais que trabalham dessa forma com a criança não estão assim só porque é a pandemia. Não, eles estão assim porque eles são assim. Ok. Entender que esse é um momento agora de união, né? A gente deixa para brigar depois, mas essa ideia de o que é que eu preciso fazer como adulto, né, para amenizar o máximo do sofrimento no meu filho. Então, eu preciso conversar mais com esse parceiro, né, que já não é mais meu parceiro, mas que eu preciso, né, estar mais próximo, discutir mais sobre isso. Então, é preciso ser feito, é preciso a gente trazer esse entendimento, né, de maturidade, que o foco principal é a criança, o bem-estar da criança. Realmente. Então, assim, são muitas questões, né? São muitas interrogações que nos afligem nesse período. Quer falar alguma coisa, Eliane?
Acha que dá mais uma, que tem uma aqui que eu acho tão importante. Olha o horário, 16h10. A gente já ultrapassou bastante. Mas, assim, se as facilitadoras não tiver problema em responder mais uma... Não, Tudo bem. Essa da Rayane, no caso, ela pergunta que estratégia usar para acalmar uma criança que já sofre com ansiedade, né? Então, aquelas crianças que anteriormente à pandemia já tinham um quadro instalado de ansiedade, né? Então, que estratégias usar nesse momento? é aquilo que eu já falei, é o acolhimento, é conversar, é o acolhimento, é o agarrar mesmo, é sentar com ela e mostrar a ela que entende o processo que ela está passando, mas que ela precisa superar aquele momento. E ensinar as técnicas para que ela venha superar. Tá mais atenta, né? Quando ela começar a emitir esses comportamentos, essas manifestações de ansiedade, a mãe e o pai tá ali junto, não, vamos respirar junto, vamos ver o bonequinho aqui, né, se mexendo e vamos respirar junto com ele. Esse momento realmente de acolhimento. Obrigada, meninas. Obrigada, sim. A nossa vontade era passar aqui o restante da tarde, entrar pela noite, mas, infelizmente, a ordem das palestras, das conferências, elas não podem ser alteradas, porque está tudo virtual. E tem um limite de tempo para o aluno inserir, para pedir entrada na sala. Então, Certo. quando ultrapassa, aí acaba que impede que esse aluno entre em outra sala, tá bom? Perdão pelos imagina. cortes, né, na fala de vocês. A gente sabe que tem muito o que se conversar. Essa troca de experiências foi excelente. Acredito que cada um que entrou aqui entrou com conhecimento X e saiu com conhecimento XYZ. Todo mundo entrou aqui de um jeito e saiu de outro. Agradecer imensamente a participação e o aceite de vocês. Não as conheciam, mas foram indicadas por amigas minhas, por amigas, e obrigada. Só tenho que agradecer e dizer que a universidade, né, o campus de Vitória de Santo Antão, o que precisar, estamos à disposição. Não dispomos de curso de psicologia lá ainda. O nosso centro acadêmico é um centro ainda pequeno, a gente tem enfermagem, educação física, nutrição, saúde coletiva, bacharelado e licenciatura em educação física e licenciatura em biologia. Então, ainda é um campus que está em construção. Quem sabe lá na frente não tem o curso também de psicologia. Tomara. Quem sabe. Então, agradecer. Obrigada, tá bom? E com relação à certificação, a gente vai encaminhar por e-mail assim que estiver pronta, tá certo? Tá ótimo. Obrigada pelo convite. Tá bom. Tá bom, obrigada, palmas. Eu também agradeço a vocês o convite. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Cíntia. Obrigada. E obrigada a todos que participaram desse mini curso. Quer fazer alguma consideração final, professora Liane? Não, Amélia. Vamos cumprir o horário, né? Só agradecer Adriana, a Cíntia, a Fabiana, todos presentes. Obrigada. Pronto. Obrigada. Tchau. Tchau. Vou encerrar a gravação.